Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva, de conexão com tarôs, oráculos, astrologia. Já faz alguns dias ou semanas que eu não venho por aqui, então eu vim atualizar alguns temas que ficaram aí perdidos e a gente vai seguindo a semana de um jeito diferente. Talvez a movimentação dos astros nesses últimos dias estivessem impedindo que as coisas fossem um pouco diferentes, num outro ritmo. Então, bora seguir. Eu vou fazer hoje a leitura que eu senti de fazer, que eu acho que é a leitura que talvez eu mais goste de fazer. E a gente vai seguindo aí a semana até chegar no dia 1º. Dia 1º eu vou fazer uma leitura, acho que amanhã, né? Enfim. Dia 1º, dia 1 ou dia 2, eu vou fazer uma leitura de lua, uma leitura para todos os signos, então vou atualizar a previsão semanal dos signos, mas já olhando para essa lua cheia em Escorpião, importante, que vem no dia 1º, por isso que eu quero ver se eu consigo liberar essa leitura entre o dia 1 e o dia 2, onde a gente vai ter uma perspectiva geral do que a energia dessa lua cheia, do culminar desse ciclo vai trazer pra gente, mas também o que vem aí para cada um dos signos, qual é a energia que está impactando mais vocês. A lua cheia sempre traz o ápice de alguma coisa e a gente tem uma lua cheia em Escorpião, que é um signo que vai nas profundezas daquilo que mais incomoda, daquilo que é mais profundo para você emocionalmente, para cortar aquilo que precisa ser cortado e iniciar e colocar energia naquilo que precisa ser iniciado. É um signo que traz uma energia de não ter medo de fazer grandes cortes na nossa vida, se aquilo está te levando para baixo, se aquilo está te estagnando. Então, uma lua cheia pode deixar aí evidente pra gente. E eu não tô falando isso só por causa da lua cheia, tem um monte de aspecto no céu que fala isso, mas a gente vai trazer isso num outro vídeo. Hoje a gente tá aqui para fazer o Sabedoria Intuitiva. A leitura de sabedoria intuitiva, eu uso oráculos que trazem conceitos e mensagens de civilizações antigas, de conceitos e filosofias milenares, para a gente trazer um direcionamento para a nossa vida. Então vem o poder das deusas, que traz ali a energia do sagrado feminino, que às vezes precisa ser mais receptivo, ser mais de observar tudo à sua volta, de sentir mais, e às vezes precisa ser mais ativo e se posicionar e se direcionar na situação. Então a gente vai trazer o poder das deusas, a sabedoria hindu, Veda, dos deuses. A gente vai trazer ali a sabedoria da nossa ancestralidade, que é mais conectada com cura, com olhar para as nossas emoções e direcionar isso de uma forma melhor, para trazer uma mensagem super bacana para o nosso momento, para toda a movimentação que está acontecendo no céu nesses últimos tempos. Se você gosta, já sabe, curte, comenta, compartilha, aproveita. Se você não tá passando por uma situação como essa nesse momento da sua vida, anota num caderninho. Eu falo que de todas as leituras, essa é a que mais você pode assistir com um bloco de notas aberto e anotar essa sabedoria para você pensar sobre ela. É uma leitura para trazer autoconhecimento, para trazer reflexão sobre diversas situações que a gente pode passar aí na nossa vida. Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a tirar nossa leitura. Eu vou primeiro direcionar essa energia. Não, quer saber? Eu acho que eu vou primeiro conversar sobre o que a gente está falando, né? Acho que é mais correto. Eu faço todas as minhas orações e intenções para cada oráculo, da mensagem que eu quero receber de cada oráculo antes de começar o vídeo, porque eu acho que isso torna o vídeo mais fácil, mais simples, assim, mais direcionado. Então agora eu uso esse oráculo Yogic Pet, que traz essa sabedoria mais hindu, esses conceitos Veda, Yoga, de autoconhecimento, de chakras, de pontos de energia, de equilibrar e direcionar as nossas emoções e situações. Então eu vou pedir para esse oráculo um direcionamento sobre o que a gente vai falar nessa semana, qual sabedoria que a gente precisa ter acesso, que as pessoas que vão acessar esse vídeo precisam receber essa semana, para poder solucionar uma dúvida, para poder observar uma situação que está acontecendo aí na sua vida sobre um outro ponto de vista e trazer um direcionamento aí para isso. Então, qual a mensagem para as pessoas, para o coletivo que vai chegar a esse vídeo, que elas precisam ter neste momento? A gente vai falar aqui hoje sobre acreditar no próprio potencial, acreditar no quão longe a gente pode ir, e se posicionar dessa maneira, porque às vezes a gente quer muito, a gente acredita muito na gente, mas a gente não corta do nosso caminho aquilo que limita a gente, porque tá ali há muito tempo, porque a gente tem muita familiaridade com isso, tá? Então a gente vai falar um pouco disso essa semana.
eu vou direcionar esse assunto, saber com as deusas sobre aonde, em que ponto isso tá, se isso é sobre a nossa família, se isso é sobre os nossos amigos, se isso é sobre a gente mesmo, se isso é alguma coisa, algum incômodo, alguma situação que tá aí aparecendo com mais clareza agora no nosso caminho para que a gente tome uma posição sobre isso, ou se aqui nas cartas de direcionamento você precisa trazer alguma mensagem que faça com que a gente direcione melhor essa energia. Então, das deusas, sobre o que a gente está falando, sobre o que é essa energia, em que setor da nossa vida é essa energia, como a gente tem que direcionar toda essa sabedoria aí nos próximos dias. Então, que as deusas tragam mensagens sobre o que a gente está falando, né? Sobre o que a gente está falando aqui nessa mensagem. Tá, já saiu. Eu vou até deixar virado assim pra cima. A gente tá falando sobre comunicar aquilo que a gente quer, né? Comunicar pro mundo. E aqui é uma comunicação, comunicar pro universo isso. É como se eu acredito em mim, eu quero e vejo esse potencial em coisas que eu faço na minha vida, no meu momento atual, mas eu não comunico isso pro mundo, né? Eu não faço as movimentações e mudanças necessárias que eu preciso fazer na minha realidade para que tudo isso, aquilo que eu vejo e que é, sim, concretamente um potencial se realizar na minha vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e, principalmente, casa, aqui no sentido de casa lar interno, casa quem eu sou, casa respeitando os meus limites, não tendo que me tornar uma pessoa específica para conseguir algo na minha vida, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e a gente vai direcionar aqui com o oráculo das águas curativas. Águas, toda vez que a gente fala em águas em oráculo, a gente está falando das nossas emoções. Então, que emoção curativa, que olhar amoroso, emocional, a gente tem que ter sobre essa situação, do porquê que isso está acontecendo, o que isso veio curar, o que isso me traz de informação, como isso mexe comigo emocionalmente, dessa situação que a gente tem aqui na mesa. Então, peço uma clarificação e um direcionamento de conselho do oráculo de águas curativas. E aí a gente tem aqui as nossas duas cartas que vão falar um pouco sobre direcionamento, para trazer um direcionamento aí para sua vida. Então eu vou, como sempre, primeiro tentar falar de uma forma, às vezes, gente, eu falo resumida, às vezes sai resumida, às vezes não sai. Às vezes a filosófica tem que ser maior e a previsão tem que ser resumida, então assim, encaixem aí. Eu vou tentar falar de uma forma geral, de uma forma mais conceitual para vocês o que tá aqui. E depois eu vou colocar como se fosse uma previsão de como isso pode estar chegando aí na sua vida, tá bom? Então aqui a gente tá falando sobre autocompaixão, sobre eu olhar para o meu caminho de uma forma mais... Aqui a gente tem duas situações. Aqui a gente tem na mesa uma situação onde eu posso estar desacreditada do meu potencial. Eu quero muito uma prosperidade. A gente tem a carta de Lakshmi. Lakshmi fala de abundância, de tudo que você toca vira ouro, de você conseguir sempre correr atrás daquilo que você precisa, de você atrair coisas boas, pessoas boas, situações, oportunidades para sua vida que são muito prósperas. E aqui vem cercado das caixas de Radha, que é uma deusa que fala de compaixão, de você olhar com carinho para o seu caminho, de você olhar para o seu caminho não com um olhar de cara, eu tô aqui, eu não consegui isso, não consegui aquilo, não realizei isso, não realizei aquilo. Mas essa deusa, ela pede para você olhar com mais compaixão, tá? Você pode não ter conseguido algumas coisas na sua vida, mas, cara, e o que você conseguiu? E o que você enfrentou? E o que você passou para chegar até aqui? Todo mundo passaria do jeito que você passou? Então, essa carta, ela pede sempre pra gente olhar de uma forma mais amorosa para o caminho do outro também, porque aqui pode estar relacionado a outra pessoa, mas pra gente, sabe? Eu aceitei e fiz aquilo em outro momento da minha vida porque eu tinha essa consciência, eu tinha essa mensagem, eu tinha este conhecimento. E agora eu tenho outro, então é natural que eu consiga olhar com mais maturidade e inteireza para essa situação agora nesse momento e fazer de uma forma diferente. Entende? Então, ela vem cercada também dessa carta aqui, que é a carta do Homem Macaco, chamado como Hanuman. E essa carta, esse deus, o Homem Macaco, ele era conhecido como um deus que tinha o formato de um macaco, que era um macaco, era um animal, mas ele acreditava que ele era um deus. E tudo que ele acreditava, ele acabava materializando. Tudo aquilo que ele realmente acreditava, ele acabava fazendo. Então essa carta fala muito de poder de manifestação. Então é como se, quando eu consigo olhar com mais compaixão para o meu caminho, para tudo que eu enfrentei, para tudo que eu caminhei, para tudo que eu passei para chegar até aqui, e eu consigo entender que por causa disso, por essa
por isso que eu desenvolvi no meu caminho, eu consigo ser e realizar e estar em qualquer lugar, eu consigo acessar e perceber que eu já sou abundante. Eu posso querer mais, eu posso almejar outras coisas para minha vida, mas eu já sou abundante, eu já tenho essa abundância dentro de mim. E com essa mensagem na mesa, vem uma clarificação muito bacana, que fala que às vezes esse olhar aqui de mais amoroso e de compaixão com o meu caminho, eu só consigo ter a hora que eu consigo... Essa aqui é uma outra deusa, Dhumavati. Eu só consigo ter esse olhar mais amoroso e de compaixão na minha vida quando eu deixo para trás aquilo que precisa ir, quando eu tiro crenças limitantes, quando eu tiro expectativas, quando eu tiro planos e metas e coisas que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que realizar até esse momento da minha vida e que eu não fiz, e por isso isso é um peso, e por isso eu não consigo ver beleza naquilo que eu faço, ver beleza no caminho que eu segui e trilhei até aqui. Mas a hora que eu consigo olhar para minha história, a representação dela é sempre essa. Eu vou ver se eu consigo mostrar. Ela é uma senhora muito idosa, representando sabedoria, com cabelos muito longos. O cabelo, em espiritualidade, sempre fala da nossa conexão com a nossa espiritualidade, né? Então aqui é uma senhora demonstrando sabedoria, que tem muita conexão com a sua parte espiritual e que está jogando para fora da sua própria carroça tudo aquilo que pesa, para que ela possa seguir em direção ao caminho dela. Então a energia dessa deusa, quando a gente cultua essa deusa, quando a gente medita sobre essa deusa, ela traz muita força da gente conseguir observar na nossa realidade com mais clareza aquilo que me pesa, aquilo que me impede de seguir com mais velocidade, ou pelo menos com direcionamento melhor, rumo àquilo que eu quero realizar, rumo àquilo que eu quero ver crescer e se desenvolver na minha vida. Então, enquanto você não conseguir se desfazer, ó, tá vendo ela jogando aqui? Enquanto você não conseguir se desfazer de crenças limitantes, de pensamentos, de expectativas, de uma série de coisas, você não consegue ter esse olhar mais amoroso para sua realidade e não consegue perceber que você consegue sim realizar tudo aquilo que você quer realizar na sua vida, para enxergar que você já tem prosperidade e pode alcançar muito mais. E aí, por que eu tô falando pode alcançar muito mais? Porque aqui vem uma carta, essa carta aqui, vou falar dela primeiro. Dharana fala da sabedoria, maturidade, você coloca aí o nome que você achar mais adequado dentro da sua realidade. Mas é tudo aquilo de lição aprendida que a gente carrega na vida. Então a gente passa por diversas situações que mudam a gente, né? As pessoas mudam a gente. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, eu acabei de publicar um livro e eu quero falar um pouco, trazer um vídeo falando um pouco mais dele, que traz um pouco dessa mensagem aqui. Acho que essa mensagem seria a tradução do meu livro, mas... Dharana fala da experiência, da lição, da maturidade, do novo olhar que a gente traz para a vida, com as lições que a gente aprende no caminho, com tudo aquilo que a gente aprende no caminho. E isso ilumina. Então aqui a gente tem uma mulher, onde a gente vê aqui, parece um nascer do sol, um pôr do sol, com uma série de coisas aqui. Então é como se eu conseguisse observar inícios e finais na minha vida, coisas que acontecem, um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova experiência, ou a finalização de todas elas na minha vida, sobre uma outra perspectiva, um olhar mais bonito, um pôr do sol bonito, porque eu tenho tudo isso de aprendizado, porque eu acumulei tudo isso de aprendizado, porque eu aprendi a olhar de uma forma diferente para minha realidade. Entende? Então, você consegue fazer isso aqui a hora que você olha para sua história desta forma, com aquilo que eu comentei no início, que eu tive lá atrás uma postura, uma reação, eu me coloquei de uma certa forma. Em qualquer situação aí você encaixa na sua vida de um determinado jeito, porque era a sabedoria que eu tinha, porque era a bagagem que eu tinha, porque era a mentalidade que eu tinha naquela época. E com experiências, com as coisas que aconteceram na minha vida, eu aprendi a olhar tudo isso de uma forma diferente. Então agora eu posso olhar para minha história, para minha postura, para as minhas crenças e deixar aí, jogar fora tudo aquilo que não me serve mais. E que eu percebi nesses aprendizados que só me puxavam para trás, que seguravam minha carroça, que não me deixavam seguir em frente. E aí eu tenho aquele ciclo de olhar com mais amorosidade para minha vida, perceber que eu posso materializar qualquer coisa e que minha vida já tem abundância, que eu posso alcançar muito mais. A gente finaliza essa ideia, né, dessa mensagem com uma carta que muita gente gosta muito, é uma das deidades mais prósperas da religião hindu, que é o Bhuvaneswari. Consegui, eu sempre erro esse nome. Bhuvaneswari. Bhuvaneswari é um deus do cosmos, ele é como se fosse o nosso deus, assim, digamos que não é colocado dessa forma, tá, na religião hindu, mas ele criou o universo, ele criou todas as coisas, ele tem aqui, ó, ele tem aqui na barriga dele, ele tem um universo, então ele é como se... O universo não é perfeito, a gente tem coisas ruins e coisas boas nesse universo, então é como se você tem o potencial de criar tudo.
Você tem o potencial de pegar tudo isso e observar da pior forma possível, projetar isso da pior forma possível na sua vida. Mas você tem a oportunidade de pegar tudo isso e transformar numa coisa incrível, e infinita, e grande e abundante. Mas vai depender muito do seu olhar sobre isso. De como você tá olhando para todas essas experiências, incluindo as ruins, a de perda, as que te trazem culpa, as que te trazem vergonha, as que você gostaria de não ter feito, ou as que faltaram ação sua por causa de uma crença que você carregava aí na sua vida, tá? E tudo isso, toda essa situação, por que isso tá acontecendo, por que isso está emergindo na minha vida, por que eu tô pensando sobre isso, por que eu tô acessando isso agora? Aqui vem a carta da deusa Hestia. A deusa Hestia, o significado dessa carta aqui, você pode procurar sobre a história da deusa Hestia, se você achar que pode trazer ali algum insight, alguma conexão para sua história. Mas essa carta nesse oráculo, ela tem a conotação de fazer com que a gente volte para casa, a gente acesse dentro da gente as coisas que mais iluminam a gente, as coisas que fazem a gente bem, que a gente cuide da nossa casa interior. Então, que a gente consiga olhar com mais compaixão para tudo aquilo que a gente passou, viveu, e eu não posso ter compaixão com o outro se eu não tenho comigo. Eu não posso perdoar o outro se eu não perdoar a mim. Na verdade, eu até posso, mas isso vai ser qualquer coisa. Vai ser uma necessidade de aceitação, vai ser uma vontade de que eu seja visto como uma pessoa super bacana, mas não vai ser autocuidado. Hestia pede pra você... ela fala muito sobre a gente respeitar quem a gente é, a gente não tentar modificar e se moldar pra se adaptar, pra se inserir em algo. Então, aqui, nessa carta que fala, cara, você pode criar tudo, a hora que você tem consciência de quem você é, a hora que você acessa todos os seus aprendizados, você percebe que não precisa mudar, não precisa seguir um roteiro, não precisa se moldar para caber, digamos assim, e você consegue respeitar a sua própria casa. Então, aqui é botar ordem em casa, né? Essa carta fala muito da gente colocar nossa casa em ordem, né? A gente colocar nossas expectativas, alinhar as nossas expectativas com as pessoas à nossa volta, com aquilo que a gente quer realizar, olhar pra gente e reconhecer e ter noção completa dos nossos defeitos, das nossas qualidades, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa colocar à luz para se destacar. Então, às vezes a gente já tem uma coisa muito boa dentro da gente pra gente colocar para se destacar. E ela pede mais do que nunca que você respeite seu brilho. Cada um brilha de um jeito, brilhe do seu próprio jeito. E mais do que isso, ela pede para você observar situações na sua vida de parcerias, não necessariamente de um para um, mas pode ser aqui amizades, família, relacionamentos amorosos, relacionamentos com filhos, enfim, olhe para todas essas relações, perceba o que dentro de você está mudando porque acha que precisa ser melhor, porque não consegue olhar para o seu caminho de uma forma, com um olhar de mais compaixão. Deixe isso e elimine isso dentro de você. Entenda que ser quem você é tem seu brilho, tem seu valor e que você precisa estar alinhada com isso e conseguir ver o seu potencial de que eu sou incrível do jeito que eu tenho que ser, sabe? Óbvio que a gente vai sempre aprender lições que vão fazer com que a gente precise mudar na vida, mas é também saber olhar e reconhecer o nosso caminho, reconhecer o que a gente trilhou, reconhecer o que a gente fez e para onde a gente está indo, respeitar quem a gente é. E os conselhos aqui do Oráculo de Águas Curativas, eu vou começar por esse, vem falando para você, é como se estivessem acontecendo altos e baixos para te revelar tudo isso aqui. Eu já leio como uma previsão, tá? Mas ele pede para você siga as ondas, surfa essas ondas. É como se você estivesse passando por um momento de arrebentação da praia. A hora que você passar por essa arrebentação, a hora que você aprender o que tem que aprender e ajustar o seu olhar sobre toda a situação e sobre você mesmo, você vai conseguir aprender as lições que precisa aprender para navegar melhor emocionalmente tudo isso que está acontecendo aí na sua vida, digamos assim. E isso vai fazer com que você consiga seguir a correnteza, seguir o rio, ir para onde você tem que ir, se desenvolver e fazer com que você consiga andar com mais rapidez ou direcionamento para onde você tem que ir, para as lições que você tem que aprender, para os lugares que você tem que acessar. Se eu for ler isso, eu acho que dá para tirar muito de previsão aí de tudo que eu já falei, mas vou tentar fazer uma previsão aqui curtinha, de como isso seria visto se fosse uma previsão. Então, aqui eu vejo que pode estar acontecendo alguma coisa na sua vida
que tá fazendo você olhar para si mesmo, para quem você é dentro do seu trabalho, dentro das suas relações amorosas, dentro das suas amizades. Você como um todo é como se você estivesse olhando para sua vida e sentisse que você tem menos, que você não fez, que você não realizou, que você não conseguiu alguma coisa, porque você tem crenças limitantes associadas a isso, você tinha expectativas sobre coisas, você tinha vontade de realizar determinadas coisas que você por algum motivo não conseguiu fazer. E esse é um momento da sua vida que convida a olhar para si mesmo e ter uma avaliação honesta sobre quem você é, em que momento você tá, o que você precisa aprender, o que você precisa deixar para lá, o que é peso que é do outro que você tá carregando, o que é expectativa do outro que você tá carregando, tentando suprir, tá? E aí pedindo para você olhar para sua história, olhar para os seus aprendizados, olhar para tudo que aconteceu, internalizar isso para que você possa deixar aí essas expectativas, entender isso é meu, isso é do outro, isso eu realmente queria desenvolver e fazer em mim, mas isso aqui são outras pessoas que estão cobrando que eu nem sei se eu quero isso. Entende? E isso vai te permitir olhar com mais compaixão, amorosidade e até orgulho para a própria trajetória, fazendo você perceber que você pode sim realizar, estar, ir, fazer, se movimentar para o lugar que você quer ir, para fazer as coisas que você quer fazer, que você tem esse potencial, que você pode tudo aquilo que você achar e acreditar que pode, desde que você consiga honrar os seus aprendizados, entender que lá atrás eu não fiz assim porque eu não sabia, porque eu não tinha acesso, porque nem conseguiria me portar dessa forma, sem tudo isso que eu passei, sem todas essas informações. E aí você vai conseguir se enxergar neste momento já mais próspero do que você olha para si mesmo e perceber que você pode muito mais. Lakshmi traz abundância, traz amorosidade, traz oportunidades, traz as coisas que a gente quer. E às vezes você, sem perceber, já recebeu ou tá aí ao seu alcance tudo o que você quer realizar, mas por causa de algumas crenças limitantes você não está se permitindo viver, pegar, chegar, experienciar tudo isso. Então entenda que esse é um momento de aprendizado, a gente passa por fluxos e momentos e ondas de aprendizados para que a gente possa ali na frente fazer diferente, fazer melhor, navegar melhor, se adaptar emocionalmente melhor com tudo isso que acontece, e que isso faz parte da nossa trajetória, faz parte do que a gente veio desenvolver. A gente não pode chegar no final da linha de chegada sem percorrer todo o caminho, e esta é a lição que este momento traz aí pra você. Gente, essa foi a leitura de sabedoria intuitiva, eu gostei bastante, achei profunda. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na minutagem essa separação da leitura mais conceitual e da leitura mais de previsão. Tirem um momento para vocês, internalizem isso neste momento específico da sua vida, para qualquer outro momento, de olhar pra gente com um olhar mais amoroso, mais honesto, ver realmente que a gente tem sim a nossa luz, cada um à sua maneira, e saber valorizar isso, do mesmo jeito que a gente é capaz de valorizar o outro, do mesmo jeito que a gente é capaz de perdoar o outro, do mesmo jeito que a gente é capaz de olhar para a trajetória do outro com mais compaixão. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo Sabedoria Intuitiva. Espero que essa mensagem tenha chegado em um bom momento para você. E se isso aqui tocar, ajudar, expandir a forma de pensar de uma pessoa que seja, para mim, já tá de bom tamanho. Um beijo grande para vocês e até.